Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Finalmente, a quinta semana do mês de julho. Esse mês de julho ele é bem extenso. Demorou? Não, foi bem rapidinho. Quase nem percebemos o mês de julho. Toda semana problemas, toda semana novidades. Problemas bons, problemas saudáveis às vezes, outros nem tanto. Mas tá aí. Chegamos ao último dia do mês. Deixa eu apagar aqui, tirar o som do meu parceiro. Pronto. Tem um outro parceiro aqui também que atua conosco. Tá todo mundo feliz, contente? Simone, Tainá, Renato, Nélia, não é? Felizes, tranquilos. Gente, olha só, eu acabei de falar lá no Jeifes, né? É, Estava na cara que o comitê não, nem a Receita Federal iriam cair na armadilha do mercado e de postergar assim, sem motivo, né? Afinal, deram um tempo bastante razoável. Tem problemas, sim, tem problemas, até para validar. Eu ainda acredito também que os ajustes possam sofrer, até teve um relato desse lá na reunião. O nosso cliente esteve lá representando o sindicato deles e a ideia é que haja aí uma discussão sobre os ajustes, que até há pouco tempo o comitê dizia que não, já está em vigor e não vamos postergar. Agora tivemos essa novidade. Mas o que acontece aqui, gente, é um detalhe importante, né? Vocês viram que na semana eles publicaram o ajuste CNF, o ajuste CNF, né? Eu estou no ajuste CNF 49 e 47. Mas a questão aqui é a seguinte: quando eles deram aí plenos poderes ao presidente do comitê gestor, é o que ele ganhou, né? Afinal de contas, ele teve na resolução 16. É que o meu está fora da ordem aqui. Ah, pronto. Na resolução 16 estabeleceu a data limite para não postergar. Isso foi uma sacada interessante e inteligente, né? Olha, não, de 1º de janeiro não passará, ó, parece profecia. E a 17 deu plenos poderes, considerando os princípios da eficiência, da continuidade do serviço público, da necessidade de conferir maior celeridade, celeridade operacional, operacionalização, tal, e considerando que a expedição de notas técnicas ou de atos técnicos se insere no âmbito da competência executiva do Comitê Gestor, do IBS, e que compete à diretoria executiva praticar os atos necessários à execução das atividades técnicas. Ou seja, a diretoria executiva do Comitê Gestor está com a faca e o queijo. Por que que isso foi necessário? Porque no âmbito de CONFAS, para você ter ideia, um ajuste CNF tem que passar pela COTEP, pelo CONFAS e CONZEFAS homologa. Então, sabe, tem as discussões dos GTs específicos. E aqui não, aqui já vai direto. Neste ponto, o cenário ficou mais simples, né? Mais ágil, mais célere para resolver essas questiúnculas de primeira necessidade, vamos falar assim. Olha lá, a competência prevista nesta resolução não abrange que criem, modifiquem ou extingam direitos ou obrigações dos contribuintes, dos responsáveis tributários ou das administrações tributárias. Item 2, estabeleçam critérios de interpretação da legislação tributária. Maravilha. Então, o comitê gestor
tem agora a faca e o queijo para fazer isso. Notas técnicas, layouts, esquemas, APIs. Aliás, essa é uma das grandes reclamações. Ah, falta legislação para homologar a nota técnica. O SPED inteiro faltou também, né? E ninguém reclamou. Eu acho engraçado isso. A gente hospedou essa preocupação lá no artigo 100 do Código Tributário Nacional, que está desatualizado já, né? Lá no parágrafo único, né? Que trata de normas infralegais, de procedimentos gerados pelas administrações tributárias, tem fé pública, vamos falar assim. Bom, depois a gente volta nesse assunto. Vamos comentar aqui a nota técnica 2026-001 do PA 130, que trouxe aí algumas atualizações. O PA, gente, a gente falou aqui exaustivamente sobre ele. Ele trata daquela opção em que eu vou validar, homologar as notas de todos os meus clientes, homologar. Então, em vez do meu cliente mandar lá para o fisco, ele manda para minha plataforma estabelecida e criada para essa finalidade e eu homologo e depois, no final do dia, repassa os dados para o fisco. Isso acaba com a história de o consumo indevido, isso coloca a plataforma com os seus clientes numa relação, num nicho específico, num ninhozinho, vamos falar, e, lógico, né, tem algumas repercussões. Eu vou validar, vou homologar a nota da Maria, é minha cliente, estou carimbando aqui. Maria, antes de você submeter aqui, olha, tem uma ferramenta de validação que eu quero que você passe validação. Vai deixar você sem problema de exposição fiscal para você e para mim, porque eu sou solidário. Show, né? Então, o PA, ou o PES, mas é provedor de assinatura e autorização, ele prevê que você faça esse trabalho. Lógico que está fechado para pequenos, né, meio produtor rural simples, pequenos emissores, não está para os grandes, e tem que ter no mínimo 1.000 clientes cadastrados na sua base de dados. Isso para um marketplace é bobagem, né? Eu só conheço um marketplace que está interessado em colocar no ar isso aí. Não vou poder falar o nome, que eu não tenho autorização, mas esteve lá no evento no Tech Summit passou recentemente promovido pela Live University e está lutando. Teve uma alteração já para prever, uma alteração para prever o marketplace pleno. Perdão. Então, é isso aí. Além disso, e aí sim, o tema do dia, o tema da semana, é o novo cronograma oficial. Então, não teve postergação para aqueles documentos que já tratavam, que o fisco já vinha tratando de documentos fiscais. Então, está lá a nota fiscal eletrônica. A nota de débito e crédito ela é feita com o modelo 55. Também vai continuar lá. Olha só. É, E aí, meus amigos, minhas amigas, e agora? Vai bloquear a nota na segunda-feira? Vai, eu tenho certeza. A sua nota, a nota da sua empresa vai bloquear, vai barrar. Você não vai faturar. E aí, vamos ver o que acontece de hoje até segunda-feira nos bastidores do comitê gestor para tentar resolver esse assunto. Vamos lembrar que lá na legislação, tanto no 2, previsto lá pela Lei Complementar 255, 214, alterada pela 227, o prazo de 60 dias para correções, né? Então, na audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça,
Um deputado levantou a mão e falou: Olha, o pessoal de streaming, e aí ele falava, citou o nome da Netflix, vão ter problema, que hoje eles emitem uma nota e vai passar a emitir 60 milhões de notas, 50 milhões de notas, enfim, o número de clientes dele. Foi aí que surgiu a possibilidade da consolidação, que foi pedido também. Consolidar só pode consolidar por município. Beleza. Mas se for PJ, não dá para fazer isso, né? Porque PJ quer crédito. Então, é só pessoa, só consumidor final, pessoa física. E como ato contínuo e de Minerva, pediu-se 90 dias, eu não lembro o número certo, para poder corrigir eventuais erros sem ser penalizado. Porque errou, toma multa, né? Cancelou, multa de 60%. E aí deram 60 dias para correção. Então, a partir de segunda-feira, 3 de agosto, errou, cancelou, multa. Ah, mas vai cancelar a nota, mesmo dentro do pátio? Olha só, se a nota não seguiu, não tem como calcular a multa. Se seguiu, Inês é morta, porque o fisco rodou, virou, tem o prazo de 24 horas. Então, essa é outra história que falta aí no comitê gestor, né? E no IBR, na Receita. Qual é o prazo de cancelamento de uma nota? 24 horas, como é hoje em alguns estados? Uma semana para outros? Esse número precisa ser unificado. Então, voltando lá à questão da multa e juros, um voto, foi um voto de Minerva e no final o relator manteve, colocou 60 dias para correção. Quando se pergunta como será a correção, ninguém sabe. Então tem que aguardar aí um pouco mais sobre isso. Mas fique tranquilo, toma bastante chá na segunda-feira de manhã, porque vai dar pau. A gente sabe porque a gente está vendo o mercado, está vendo as empresas, o que fizeram, o que não fizeram, as que têm limitação de sistemas, grande maioria é limitação de sistemas. Por isso que a Brascom, Fenainfo, ABInfo e outros soltaram aquele comunicado explicando a dificuldade, a migração de RP, etc. O fisco falou: olha, sinto muito, vocês tiveram um prazo até bastante interessante. Então, para 3 de agosto, nota fiscal de mercadorias e seus derivados, a nota de débito, nota de crédito, tá tudo aí dentro. Aliás, evento também é um documento fiscal, tá? Então, embora não esteja atrelado ou pendurado no modelo documento, ele é um documento fiscal. Então, NFE, NFCE, CTE, CTEOS, MDFI, GTVE, NF3E, energia elétrica, DCE, nota fiscal via e bilhete de passagem aérea. Aí é interessante citar a DCE, ou DCE, como outros, declaração de conteúdo. Tem estado que já falou que não quer nem saber desse trem, foi desenvolvido pelo Paraná e tem estado que está rejeitando isso aí, não quer e pronto. Então, aquela história da autonomia dos estados que tem atrapalhado bastante, viu? O próprio ajuste CNF 49 é outra dor de cabeça. Você sabe quais os estados que ratificaram, internalizaram o, o ajuste CNF 49? Eu vou citar o 47 também. Então, tem vários estados que, ó, a grande maioria, né? Ó, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe, ok, implementaram. Então são dois, quatro, seis. São 6 estados, só 21 não se manifestaram. Não é pouca coisa, né? Então, tem essa outra repercussão aí, tá? E aqui no nosso mundo, 3 de agosto também é o bilhete de passagem aéreo, né? Não tem obrigação acessória ainda, tá? Que ele é a principal, a obrigação acessória.
Aí, 1º de outubro, tem a NFCom, a DIR, a Nota Fiscal de Serviços Gerais e a DERE, tá bom? Bom, gente, e 1º de dezembro, aquele que não passará, as plataformas digitais, serviços específicos, bens imateriais, condomínios, locações, bilhete de passagem aéreo metropolitano, nota de gás, nota de água, nota fiscal ABI, DERE, eventos mensais, enfim. Eles procuraram escalonar e separar a obrigatoriedade, né? De 3 de agosto e 3 de agosto, outubro, dezembro, janeiro. Janeiro é do INPE, DERE, e todos os seus eventos. Simples Nacional e NFE monofásicos. Monofásico vai ser uma graça emitir essa nota. Bom, esse cronograma é o cronograma que muda completamente a rotina. Se você estava easy, esquece isso. Como diria o filósofo Ripanachuipa Pimba no Gurushinha, impacto prático que a gente encontra nesse cenário. Basicamente, tem que correr atrás. E vou dizer para você, as consultorias já estão com problemas de atendimento. Eu estou com problema de agenda aí para atender todo mundo, porque todo mundo agora virou o principal demandante de várias coisas. Não é uma coisa, são várias coisas. O cronograma fez o quê? Ele é o gatilho, né? Ele disparou a corrida, porque agora eu tenho um cronograma, eu sei o que não vai postergar, e eu estou nesse pacote, você que está ouvindo, né? Você está nesse pacote. O que aconteceu foi um sprint para a TI, para o fiscal, para o contábil. Por exemplo, chegou essa altura do campeonato, você ainda não criou as novas contas contábeis, não avisou a matriz lá fora. Cara, compras e vendas também entram no sprint, né? E aí a área de suprimentos é que está demandando muito também, né? By RH, depende da companhia. Logística, né? Supply chain aí está pegando fogo agora com a reforma tributária, além, é claro, da software house. Essas, então, estão no breu para atender tanta gente em cima da hora, né? Então, já falamos que nota fiscal eletrônica em 3 de agosto significa que daqui 3 dias estaremos aí, o terceiro dia útil do mês, né? Imagina o volume de dados. Eu não sei se o fisco tem o cheiro do tamanho e o volume de dados que serão processados imediatamente, né? Ele também estabeleceu lá para os condomínios, locações, plataformas digitais, serviços específicos da Lei Complementar 116, tá? Né? Não é fácil não, gente. E agora, meu, tem um monte de pergunta aqui. Ah, e o ajuste NF vai prorrogar? O ajuste NF 47 vai prorrogar? É, Precisa ver aí. Teve quais estados estão homologando e quais estados não estão homologando o ajuste NF, tá? Lembrem que com a autonomia dos estados, tem estado que não internalizou, não ratificou, não homologou o ajuste NF. E se não homologou, permanece, não adianta nem testar que vai ser rejeitado, é o caso de Pernambuco. Se não internalizou, o que que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma nota para IBS e outra nota para ICMS, tá? No modelo atual. O ajuste NF 49 surgiu exatamente para isso, para evitar que a empresa tenha que fazer duas notas, uma para IBS e outra para CBS. Isso quer dizer que a vida vai ficar maravilhosa, como diz o Ivan Lins. Gente, a pergunta é simples. Você tem toda a trilha de necessidades que a reforma tributária demanda daqui até dezembro?
Normalmente a TI tem, né? Tem condições de fazer isso, até porque alguns projetos estão pedindo um PMO para poder não ter desvios, não ter problema. Outros nem tanto. Outros estão aí na base do agora que eu vou ver. E eu estou com um monte de proposta aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O povo agora está desesperado testando ajuste 49. Falando em SPED e CMS, em notas de débito e crédito, você entende que devem ser informadas nele. O último guia prático fez essa correção aí, mas você pode pôr, se não me engano, zerado, tá? Porque eu até briguei não, né? Eu ponderei, eu sou uma pessoa ponderada, eu ponderei com o coordenador responsável pela apuração assistida, e se você colocar zero, como estava antes, o volume é grande, porque é informação, zero é número. O que eu pleitei a ele que não se colocasse a informação, se não tem, deixa zero. É por isso que no ajuste 20 agora, eles colocaram ICMS se houver. Por que se houver? Porque tem estado que não homologou o ajuste NEF 49 e o estorno ele faz via conta gráfica. O lançamento, seja de débito ou crédito, no caso é crédito, ele lança em conta gráfica. Então, não tem a informação na nota. Os estados que homologarem e prevê na sua legislação o ajuste de 49, aí você pode colocar o ICMS ali, tá? Então, tem que dar uma olhada no último material lá, que está bem. Aliás, não é que vocês têm que olhar assim, dar uma lida. Ele muda radicalmente para janeiro, ainda tem mais essa. Ele muda radicalmente. Ele inverte os polos. Vai lá, e tem essa informação aí. A Tainá está perguntando se na nota de importação de serviços. Sim, importação de serviço é um item que nós pedimos na reunião, eles estão preparando importação de serviços, exportação de serviços, é, e ele colocou lá, inclusive, na resolução, cadê onde pus aqui? A resolução, cadê a resolução? No ato conjunto. No ato conjunto ele colocou o intangível, né? A importação de bens materiais em substituição ao prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo, aplicar-se ao prazo previsto no inciso 14 do caput deste artigo. Inciso 14, lá em cima, que é 1º de janeiro de 2027, tá? Ah, e ele fala aqui também do intangível. Eu não vou achar agora aqui. Deixa eu ver. Vamos. Em- ele está como está fechado no código. É um dos itens que nós reclamamos lá, que é a possibilidade de emitir essas notas de serviços, tanto de tomados, importação e tanto de exportação. Isso vai ser enquadrado, vai ser tratado a partir da nota técnica 9, se não me engano, tá? É a 9, sim. Peraí que eu estou abrindo um arquivo aqui que está pesado. A máquina tem de tudo, né, aberto aqui agora. Você sabe que eu sou exagerado, né? Então, não vai abrir danadinho. Bom, depois eu passo para vocês a questão do intangível. Esse prazo dessas novas operações, ele foi dado mais porque a nota técnica também, a nota fiscal de serviços, não está pronta ainda. Tem a nota 11, você acredita? Tem a nota 11 lá na frente.
mas respeitando o prazo agora divulgado, tá? Mas vai ter a nota 11, tem a nota técnica 60 também, trazendo eventos, 7 novos eventos. Gente, tem muita coisa, tá? Então prepare o seu coração até o final do ano, cancela as férias, tá? Já cancelou, né? Então tá bom. Bom, e os serviços específicos da Lei Complementar 116 eu trago na próxima. Então, a gente está falando de mudança estrutural, de mudança cultural e mudança operacional, tá? Tranquilo para vocês isso? Aquela mudança que eu sempre falava, né? 50 anos em 6 meses. Agora a gente tem menos de 6 meses. E o tal, a gente vai ter que esperar o tal programa de conformidade que foi homologado na Lei Complementar 227. Auditoria preventiva, monitoramento, ranking de conformidade, quem está bom, nota A mais, quem não está bom, nota C. Prepare o coração, porque é bastante, é mudança total. Então, se você antes não ligava para essas notas dos meus conformes, agora você precisa ter mais controle disso. Até porque o contrato lá que vocês renovaram, que já fizeram todos os trabalhos da reforma, já prevê isso lá no contrato, a avaliação da nota dos meus conformes por questões de compliance. E a novidade que eu queria dizer para vocês é que o mercado agora está uma avalanche de demandas de mapeamento e treinamento. Então, o governo publicando o cronograma que foi hoje, explodiu, mesmo antes, tá? Agora você vai ver só. Então, tem gente pedindo consultoria para. Esse é o seu caso? Para validar a nota. Isso mesmo, para validar a nota. O que é que está dando erro? Tem um monte de erro aqui no grupo da nota eletrônica. Deixa eu ver. Acabei de ver um aqui agora há pouco. Ai, gente, desculpa. É que a minha máquina. Eu não consegui achar alguém que consertasse minha máquina. As peças não vieram. Então, cadê? Tem que esperar. Ele não vai abrir. Então, tem um cenário bem complexo em relação a isso. Então, nota de débito, nota de crédito, a própria NFE, com várias mudanças, estão pedindo revisão de pricing. Isso é bom, porque já viram que preço net, gross up, gross down, tem que estudar. 2019 a gente fala disso, gente. E já ouvi gente falar que eu estou errado, que eu estou equivocado. O fisco agora, ó, anota aí, o fisco está tentando colocar IBS, CBS, ICMS, PIS, COFINS no DANF. Aí o IS no DANF. Não tem espaço, tá? Não tem espaço. E para ficar no A4, sem usar o verso, por que quem tem que colocar isso? Porque o IBS vai ser aplicado, somado na base de cálculo do ICMS. Está na lei. O CONFAS já bateu o martelo. Então, você imagina o seguinte: aí na reunião, na última reunião, eu falei para vocês, eles fiz que sugeriu, o comitê gestor. Ah, vamos colocar um campo para pôr o valor da mercadoria. É, o valor da mercadoria é tanto, então esse valor eu vou fazer o gross up para o ICMS e vou fazer o cálculo do IBS e CBS. E uma vez feito o cálculo, eu vou ter que voltar lá no ICMS, incluir o IBS na base e calcular novamente esse ICMS. Maravilha! Olha que coisa. Imagina você com, sei lá, 500 itens na nota, 100 itens na nota, vai diminuir um pouco, tendo que conferir esses itens, esses cálculos, e com substituição tributária ainda, e com IVA ajustado, e com diferencial de alíquota. Nossa, a vida vai ser maravilhosa. A precificação por UF.
Já falaram para você aí, precificação por UF? O que é isso? Gente, autonomia dos estados. Estados e municípios podem definir a sua alíquota dentro da alíquota padrão. Para mais ou para menos? Não. O teto é o padrão. Então, de X a Y, ele pode definir ali naquele range. Isso quer dizer que eu vou ter estados com uma alíquota, município com alíquotas diferentes, e aí eu vou ter que montar a minha pricing de acordo com o local de destino. Por isso que eu falei há 3 anos atrás, você já tem um mapa, é que o mapa não teria mudado essa hora, né? Mas você tem a prática de gerar um mapa de quais municípios, quais estados você atua. Quem for marketplace está no Breu, né? São todos. Mas quem não é, quem é B2B, você tem uma carteira de clientes aí. Então você já sabe os estados e municípios com os quais você negocia. É isso que você vai ter que fazer uma pricing para cada estado. Ah, não, nosso sistema é moderno, a gente não precisa disso, a gente trabalha com tabelas, ok. Só que o preço que você vai praticar, qual que é? É isso que você precisa saber, tá? Que mais? Aí, logicamente, as empresas estão pedindo também simulações desses cálculos prático para treinar fiscal, contábil, custo financeiro, compra, vendas e jurídico. E jurídico. O jurídico tem um papel fundamental nessas histórias todas de transição e transformação da reforma tributária. Existem várias cláusulas novas que precisam ser é, discutidas na companhia, colocadas no sistema, colocadas no contrato. A mudança do regime de competência é só uma delas. É, E o treinamento para formação de preço, impacto dos tributos, é, como identificar fornecedores que empilham o tributo sem considerar crédito, exercícios para. Enfim, eu estou lendo aqui uma das solicitações de uma empresa que está mandando aí, né? Ou seja, o mercado acordou, está pedindo socorro, só que está aqui, ó, não tem como. A gente tem que. A agenda está lá para setembro, você tem ideia, com alguma folguinha ou outra. E vamos falar, né? Na questão de margem, eu vou falar na terça-feira lá no evento da Live University, o Confeb, antigo Confeb, que agora é o Fórum de Gestão Fiscal e Tributária, eles mudaram o Confeb, que era Fórum SPED, né? O SPED está morrendo, já mataram o SPED, pelo menos no nome do evento. E eu vou falar lá de margem e a fala do API é simples. Quem errar na precificação vai perder margem, quem errar na precificação perde mercados e perde credibilidade. É o case da Índia que eu vou levar também no evento, vou comentar no evento. E agora, a gente vai falar da conformidade do DFE. Você hoje sabe a nota dos seus fornecedores? Não sabe, eu tenho certeza. Tenho certeza que você não sabe. Então, esse mundo agora é um mundo novo, tá? Se você vai ter ferramentas para um token, um robô para uma IA, um desenvolvimento para poder atender isso, para monitorar todos os seus fornecedores e suas respectivas notas, nos estados que já têm isso, e a nota federal, né? Do Sintonia, do Confia. Outra coisa, estou falando de monitorar o fornecedor. Você sabia que você vai precisar monitorar o seu concorrente? Porque está falando de margem, está falando de precificação. Eu tenho empresas, clientes, que já viram que reduziu a carga tributária. E aí eles discutem se vão incorporar isso, aumentar a margem deles, ou se vão descarregar no consumidor final, para quem vende no consumidor final. Para quem vende no B2B, é a mesma coisa. E aí a pergunta que eu te faço. E se ele absorver isso? E se ele não absorver? E se ele destacar e você absorver, você vai perder margem. É essa discussão toda. Então, você vai precisar ter esse monitoramento do seu fornecedor para saber qual é qual a tomada de decisão, e ferramentas para isso.
Basicamente, você vai ter esse cenário aí. O Antônio Ricardo está perguntando assim: será validade base de cálculo e código de classificação CBS, IBS? Sim, faz parte da regra de validação, isso não vai mudar. Eles têm até o CFF para ajudar as empresas. O fisco colocou de um lado a calculadora, que eu tenho com as minhas restrições, e do outro ele colocou o CFF para orientar. É só ir lá no CFF montar como você quer fazer esse monitoramento de carga tributária. Vai lá no portal da conformidade fácil, assistente de classificação tributária, conformidade fácil, conformidade fácil NFE, NFCE. Eu até vou colocar aqui, porque eu vi dia desses, tem gente que não conhece. Eu falei, não acredito. Não conhece? Está aqui, ó. Esse aqui, Portal da Conformidade Fácil. Então tá aqui, ó. Epa. Conformidade, assistente para classificação, moleza mexer nisso, gente. Aí você tem o módulo, conformidade fácil, tem o específico de NFE, tranquilinho, tá? Então, é, existem alguns gaps aí, mas não tem nada a ver. Você pode usar isso aqui tranquilamente, sem problema, no cenário. E para fechar a nossa pauta de hoje, e a nossa pauta de hoje, falamos aí do programa de conformidade, as notas técnicas do IBS que estão faltando, né, IBS-CBS, que é a nota técnica 60, que vai trazer 7 novos eventos, se não aumentou, tá? Para você ajustar, parametrizar, testar. Isso é o item fundamental. O que mais que eu posso te dizer em termos de fechamento? Tem que correr atrás agora, gente. Não tem jeito. E achar cronograma aí com o seu fornecedor de solução, com o seu fornecedor de consultoria, para poder tratar isso. Eu estou negociando aqui com os meus clientes para poder atender a todos, tá bom? E estou trazendo os parceiros, meus amigos, para ajudar nesse trabalho. Um deles é o meu amigo, o professor Josué, que vai trabalhar conosco também nesse processo. Ok, pessoal? Obrigado. Ah, e lá na frente, daqui 15 dias, a gente vai lançar o RT Goas, que é um trabalho para a gente fazer o QA desses projetos que estão pedindo também esse QA para homologar esses trabalhos de adequação e adaptação. Mas eu falo mais para frente, é só para dar um cheiro que vem pela frente aí, o RT Goas de conformidade e a suíte de soluções para atender à reforma tributária e, em especial, projetos que já estão andando, projetos que ainda hão de ser iniciados. Tem projeto de reforma que vai começar em agosto, outros em setembro, tá? Só para você ter ideia. Tem gente que só está adequando a nota fiscal, beleza, ou já fez. Mas e o restante? Cadastro de produtos, as NCMs, os próprios novos processos, né? Quem é o responsável por gerar os eventos? Evento, gente, é um documento fiscal oficial, não é um evento, um papelzinho, é um documento oficial que vai afetar a apuração assistida. Então tem que ter alguém com perfil para poder gerar essas informações e não gerar um gap para a companhia. Você tem já o time montado para atender toda essa demanda? Pensa nisso, tá? Pessoal, eu esqueci alguém? Não? Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Será que sobreviveremos ao dia 3 de agosto? Semana que vem a gente volta para falar dele. Um abraço. Tchau, tchau.